Bem-vindo ao podcast do Meio Milhão, o podcast que vai contribuir para você sair do MEI e chegar até o milhão. E para isso, hoje nós trazemos um convidado muito especial, César. Ele é pastor da igreja OBBC, Mandaki. Ele é diretor da empresa Rodapex e ele também tem um curso Encontrando o Equilíbrio Financeiro. Ele é esposo da Helenilda, pai da Tatiane e da Eliane, avô do Gustavo, Alice e do Benjamin. César, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Aí é um prazer ter você aqui nesse bate-papo, vai ser muito legal isso. E você que está nos assistindo, hoje vai ser um papo super interessante, principalmente para você que é varejista, para você que tem um negócio físico. Fica atento que você pode com certeza tirar insights muito relevantes e não só tirar insights relevantes. Com certeza você pode virar cliente da Rodapex hoje. Por quê? Porque com certeza o seu negócio precisa de uma coisa, de um produto que o César, que é a empresa Rodapex, é especialista, que são capachos personalizados, que é aquele tapete personalizado que você enxerga, que o seu cliente enxerga na hora que entra na empresa, na hora que acessa a sua loja, na hora que vai no seu estabelecimento comercial, certo? César, muito obrigado. É uma honra recebê-lo aqui. E hoje eu queria muito bater um papo sobre empreendedorismo, sobre conhecer um pouquinho sua carreira. E já para a gente começar do início, eu queria saber um pouquinho por que o César decidiu empreender, né? Se você já trabalhou em algum lugar CLT, já trabalhou para terceiro, e por que você decidiu, agora eu vou empreender, agora eu vou para o mundo dos negócios? Muito boa pergunta. Já trabalhei, né, como CLT. Eu trabalhava na escola, lá pertinho onde você mora, ali na Luiz Stamates, ali, pertinho da Metalúrgica Aliança. Conheço. Tinha uma distribuidora ali da escola e eu trabalhei ali como vendedor há alguns anos. Depois eu fui promovido a supervisor de vendas. Aí foi indo, a gente decidiu sair e logo em seguida eu resolvi montar. Tentei trabalhar em outras empresas, mas também não deu certo, aí eu resolvi empreender. Legal. Né? E como meu irmão era feirante aqui em São Paulo, aí eu fui ser feirante. Resolvi ser feirante, né, como ele era, comprei uma barraca, mas não deu muito certo, porque feirante não é fácil também, né? As feiras não eram muito boas. Aí eu resolvi sair da feira e continuei vendendo frutas, só que agora eu montei um ponto fixo ali em Perdizes, uma barraca, em um local fixo, e lá eu fiquei quase 8 anos em Perdizes, ali na Homem de Melo com a ministra Godoy, do lado da PUC. Fiquei quase 8 anos ali. E foi muito bom, o local era muito bom. Aí logo em seguida também não deu para continuar. E montei uma loja de materiais de construção. Fiquei também um tempo trabalhando com isso. E também não é fácil, né? Muita despesa, motorista, tudo. Aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer os capachos personalizados. Eu fui numa feira onde vendia os produtos de materiais de construção, e eu conheci a indústria que fornecia a matéria-prima para fabricar o capacho, né? Eles estavam dando um curso lá em Curitiba, e eu fui em Curitiba, fiz o curso e comecei a trabalhar com o capacho e com materiais de construção. Aí o capacho estava dando certo, aí eu resolvi parar com materiais e continuei só com o capacho. E isso já faz em torno de 20 anos. Caramba, muito interessante. Então você já tem uma veia do varejo, né? Então você sempre trabalhou com varejo, já tem essa experiência há bastante tempo. E falando um pouquinho sobre você ter escolhido o empreendedorismo, né? O que te fez ali escolher? Foi mais ali a questão familiar?
Foi mais a questão de ter um objetivo, de ter um negócio? Porque tem muitos perfis de empreendedores. Tem empreendedor que olha assim para o negócio, não, eu quero como opção porque eu quero ter flexibilidade, quero ficar mais com a minha família. Não, eu quero consolidar algo muito grande no mercado. Não, eu quero um outro objetivo. Qual foi essa ideia aí que você teve? E um ponto muito importante, você disse que passou por uma migração, né? Então você tinha um material de construção e depois você optou pela empresa de capacho, pela Rodapex. O que te fez se manter no mercado, se manter no varejo? Qual foi essa energia? O que fez você continuar nesse ritmo? Muito trabalho. Na realidade, eu sempre tive um pouquinho dessa veia de empreendedor, né? Uhum. Quando criança, a gente vendia geladinho, né? Que é o gelinho que aqui conhece. Limpava sapato. E por aí ia, né? A gente sempre tinha o carrinho que a gente ia nas feiras para quem quisesse comprar e a gente carregava a compra da feira até a casa da mulher. Lá no interior tinha essa oportunidade para a gente empreender com um carrinho de mão. Então a gente sempre teve essa veia de empreendedor. E quando eu fiquei parado, né, que não deu certo continuar na empresa, aí eu tive que empreender. Uhum. Então, como já tinha esse desejo, foi uma opção que surgiu. Aí eu resolvi empreender. Como meu irmão já estava trabalhando com isso, e ele ia me dar as dicas de onde vendia frutas e tal. Aí foi quando eu comecei a empreender aqui em São Paulo. Uhum. Então foi mais assim uma necessidade mesmo. Já que não deu certo lá como CLT, então eu vou empreender e vou correr atrás dos meus objetivos. Foi difícil, não foi fácil. Mas toda a bagagem de trabalhando com CLT me ajudou também a empreender por conta própria. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim lá do interior da Bahia, né? Euclides da Cunha. E eu nunca tinha vindo aqui em São Paulo. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a imensidão da cidade, né? Eu falei, meu Deus, aonde eu vim parar? Cidade imensa, cidade lá onde a gente morava, onde a gente nasceu, Euclides da Cunha, cidade pequena. Eu falei, meu Deus, mas eu vim com o objetivo de vencer na vida. Né? Perfeito. Aí meu irmão conseguiu trocar uma ideia com um amigo dele, e ele trabalhava na escola, como eu te falei, e ele arrumou esse trabalho para mim, vender bebida, cerveja, e me colocaram aqui. Antes da escola, eu tive a oportunidade de trabalhar na Dolly, Diet Dolly. Não é esse refrigerante Dolly, era um refrigerante diferente antes da Dolly agora atual. Aquelas garrafinhas assim. Uhum. Acho que eu me lembro ainda desse. Diet Dolly o nome. Uhum. Era um refrigerante sem açúcar e tal. E era uma empresa nova. E eles colocaram eu para trabalhar aqui no centro da cidade de São Paulo. Aí você imagina, né? Um rapaz que saiu lá do interior, toma aquele susto, vê aquela imensidão dessa cidade, onde é que ele vai trabalhar? Justamente no centro. E outra, sem área fixa. Eu que tinha que abrir o cliente, eu que tinha que mapear a região. Então, já comecei por aí. Muito desafio. Uhum. Muito desafio mesmo. E a empresa também, dificuldade de entregar, e eu acabava também não recebendo o dinheiro das vendas porque eles não entregaram. Aí foi aquela luta. Aí foi quando eu fui para a escola, aí já foi melhorando tudo, até eu vim para o meu negócio próprio. Mas toda essa bagagem de luta, de dificuldade, de desafio, me ajudou a empreender, né, no meu negócio. Excelente, César. E um ponto importante. Quando você fala sobre a sua experiência de empreendimento, com certeza o que você falou, quando você foi para o seu negócio também teve desafios lá. Eu imagino que você teve desafios financeiros, operacionais, de pessoas, todo o desafio que o negócio realmente passa. No seu início, quando você começou, saiu ali do seu CLT e começou a empreender, principalmente na Rodapex, quais foram os desafios operacionais? Até para quem está nos assistindo e tem ali uma vontade de empreender ou está com dificuldade no operacional, quais foram as dificuldades que você mais passou ali? O que você fez ali para enfrentar a dificuldade, persistir, ter consistência naquele objetivo que você tinha? O começo da Rodapex,
ele veio de um final do material de construção que não deu certo, eu acabei falindo, né? Para ser mais claro. E eu, para começar a Rodapex, eu não tinha recurso, não tinha capital para isso. E tinha um amigo meu, Roberto, né, que, conversando com ele, aí eu falei que tinha visto esse produto, e, na minha visão, era um produto assim que tinha muito mercado, né? Porque eu imaginei assim, qual é o comércio que não precisa de um capacho? Né? Também a residência, né? Qual a residência que não precisa de um capacho? Aí eu vi um mercado imenso, falei, muito grande esse mercado. E convidei ele para trabalhar comigo, para ser meu sócio, né? E ele era chaveiro e nós fomos. Só que eu não tinha a minha parte, o capital. Aí a esposa dele falou que me emprestava a minha parte. E nós fomos para Curitiba, fizemos o curso, nós dois, né? E montamos a Rodapex com o capital dele e o que a esposa dele emprestou para mim. Ou seja, 100% do capital era... Era da parte dele e da esposa. Uhum. Porque eu não, tinha acabado de falir uma empresa, né? A Nani Construções, infelizmente, acabou falindo. César, uma pergunta muito interessante que me surgiu agora. Quando você olha e você vê ali, por exemplo, a Nani Construtora aqui, de materiais de construção, perdi, né? E você olha e aparece uma outra oportunidade de você empreender. Como que ficou a sua mente nessa fase, sabendo, na parte de alto valor, sabe? E agora? Perdi, será que eu tenho capacidade? Você se questionou sobre a sua autocapacidade de fazer uma gestão de negócio e arriscar de novo para fazer outro negócio? Ou você, vou com a cara e coragem, é o que eu tenho? Cara e coragem. Cara e coragem. Eu falei, eu vou, né? Eu não fui assim, achando que ia dar errado, não. Eu fui Legal. achando que ia dar certo. Muito bom. Sabe? Fui na minha visão, né? Quando você tem uma visão assim que vai dar certo, você coloca ali suas forças naquilo, e eu tinha muita fé que ia dar certo. Só que no começo não deu tão certo porque o meu sócio, ele trabalhava com chaveiro e tinha que estar no local, ele que fazia o serviço de chaveiro, tudo, e ele não tinha o tempo de estar ajudando na produção dos capachos, tudo. Foi quando ele resolveu vender a parte dele para mim continuar na empresa só. Aí eu falei, não tenho dinheiro agora, ainda precisa acertar com sua esposa, tudo. Não sei se eu já tinha pago a esposa dele quando ele saiu, é bem provável que sim. Só que tinha sido bem recente, né? Tinha mal acabado de pagar a esposa e agora precisava pagar a parte dele, né? Mas amém, se ele decidiu dessa forma, você me dá um prazo, eu vou te pagar. E ele foi, eu fui tocar sozinho. Mas o meu grande desafio mesmo é porque era uma empresa tão pequena que eu tinha que sair para vender, eu tinha que sair na rua oferecendo os capachos, de porta em porta. Eu tinha que depois ir para a empresa lá e produzir. Eu mesmo era que produzia, porque não tinha recurso para pagar um funcionário. E a empresa era eu. Era eu mais eu, né? Vender, produzir e depois entregar. Quando era perto para entregar, eu ia, né? Então, os desafios foram esses, né? Falta de recurso e eu tendo que fazer tudo sozinho. Era um começo do começo. Então, não foi fácil por isso. E eu imagino, nossa, assim, é o verdadeiro eu-presário, né? Eu-presário 100%. Você estava ali tocando tudo. E aí faz parte comercial, faz financeiro, cobra, entrega, tem todas as etapas na empresa. Tudo. E qual foi o ponto que você chegou a perceber, olha, agora eu preciso de ajuda. Agora eu preciso colocar alguém para contribuir, para que eu tenha tempo para fazer outra coisa. E mais importante também, até para todo mundo que está assistindo, quando você decidiu colocar a pessoa, o que você pensou primeiro? Eu preciso cuidar mais da parte comercial? Não, eu preciso cuidar mais do financeiro? Qual a área que teve esse impacto inicial que você levantou a mão e falou, preciso de gente para me ajudar? Eu tive que primeiro arrumar alguém para ficar na empresa, para mim conseguir sair, porque quando eu passava nos locais, que eu não encontrava o dono, eu deixava um cartãozinho, né? Falou, eu passei aqui, trabalho com capacho personalizado,
a pessoa não está, mas quando ele chegar, dá esse cartãozinho para ele, porque se ele precisar qualquer coisa, a gente está aqui, só ligar para a gente. Então, a primeira pessoa que eu queria para me ajudar assim, que eu precisei, era alguém para atender o telefone lá na empresa, porque eu estava na rua vendendo. Se alguém ligasse, quem ia atender? Na época, ninguém tinha celular assim, né? Na época era telefone mesmo fixo, e logo depois surgiu o celular, aquele grandão, era uma fortuna, né? Sim. Eu acho que o primeiro que eu comprei, eu paguei R$ 2.500 naquela época, uns 20 e poucos anos atrás. Aquele grandão, assim, da Motorola. Lembro. Você abria assim, né? Então, aí eu falei com minha filha, ela ficou na empresa, quando alguém ligava, ela atendia. E a gente começou vendendo, né? Aí eu vinha, produzia, mas pelo menos tinha alguém para atender o telefone. Aí, conforme ela estava ali para me ajudar a atender o telefone, eu já pedi para ela também fazer as notas, né? Aprendeu a fazer as notas, aí já foi ficando mais tranquilo. Atendia o telefone e fazia as notas. Aí, logo em seguida, eu pedi para ela ir fazendo os layouts, porque todo o capacho, antes da gente produzir, a gente faz um layout e manda para o cliente, para ele ver como vai ficar antes de mandar produzir, para não ter reclamação. Legal. Né? Aí ela começou a fazer o layout e eu fui ficando mais na venda. Aí foi quando surgiu a oportunidade de anunciar na internet. Aí eu comecei a anunciar em 2006 no Google. Eu lembro que nessa época, César, tinha normalmente, quando começou esse negócio de Google, tinha aqueles carros. Quer colocar sua empresa em primeira posição no Google? Eu te ajudo. Então era muito comum, né, o marketing digital ser feito no offline, né? Que era bem no começo mesmo. Exato. Então, se você for lá ver minha conta, você entra lá, você vê que começou em 2006, ou seja, tem 19 anos, né? E a empresa eu comecei antes de anunciar. E por isso que hoje a gente está com 20 anos praticamente Legal. de mercado. Aí comecei a anunciar no Google. Eu mesmo que recebi o suporte do pessoal do Google, eu mesmo que ia mexer naquilo tudo, e tudo novidade, né? Só que eu queria falar um detalhe aqui, porque eu sempre gostei de tecnologia. E antes de eu vir para materiais de construção, lá na barraca de frutas, não tinha o celular ainda, tinha o bip. Ah, verdade. Lembra do bip? Lembro. E eu falei, vou criar uma placa aqui, Disque Frutas, né? Para entregar para a mulherada ver que a gente entrega tudo. Então, eu já comecei a falar Disque Frutas e aí a pessoa ligava naquele número, ia lá para a central, a pessoa deixava o recado e eu recebia no bip. Aí vinha lá a cliente pedindo para entregar frutas, né? No endereço 2 minutos lendo o texto, que estava passando naquela telinha pequena. Então eu falei, foi assim uma sacada na época. Legal. Que eu falei, vou usar para ver se eu consigo alcançar mais cliente. E comecei a anunciar o Disque Frutas lá, através do bip. Aí, quando eu vi a oportunidade de anunciar na internet, no Google, eu falei, poxa, é um meio da gente alcançar mais pessoas. Aí eu fui e anunciei no Google. Aí começou a coisa a andar. É muito interessante. E assim, César, o que mais me chamou a atenção no seu relato agora é que você não deixou de fazer o papel do comercial. Você optou por uma pessoa que atendesse na sua loja, fizesse a sua filha, né? Fizesse trabalho Sim. até mais administrativo do que propriamente comercial. E você que ia lá na rua, ia levar o cartão de visita, ia bater na porta da loja, na porta do comércio, para fazer essa venda. E esse é o toque principal. Todo comerciante, todo o empresário, principalmente do varejista, não pode deixar de fazer o comercial, né? E principalmente no começo, porque quem é o detentor, quem conhece a marca? Você. Quem é que conhece mais o produto? É você. Sim. Então, a capacidade de conhecimento técnico e características dos produtos, você é que domina o negócio. Eu até gosto de falar, César, que o empresário ele tem que saber características, vantagens e características, vantagens e benefícios dos produtos. E no dia a dia a gente nem percebe, mas você está sempre vendendo essas características, vantagens e produtos para esses clientes. Você fez isso, todo esse processo comercial, cuidou, cresceu, fez anúncio no Google. E aí? A empresa foi crescendo um pouquinho mais, cada vez mais, né? Foi se desenvolvendo. E um ponto importante, é uma estrutura muito mais familiar, ou você tem pessoas que também não são da família que trabalham com você? Como que funciona essa parte aí de pessoas na sua empresa?
Primeiro começou a dar retorno o Google, né? O Google era algo assim novo, mas também não tinha tanta empresa anunciando ali, não era tão assim. Então a gente tinha muita procura através do Google. Uhum. Não sei se era porque não tinha tantas empresas no meu ramo, mas a gente recebia muito contato. E tudo isso, com o apoio deles, é claro, ajudando a configurar a conta, criando campanhas, mas depois eu que fiquei encarregado, só que quando você ligava, eles davam suporte. Hoje em dia, nem isso eles querem dar mais. Você liga lá, maior dificuldade. Mas antigamente eles me ajudaram muito a configurar a conta, tal. Quando eu achava que não estava dando muito retorno, eu ligava lá, eles auxiliavam. E a gente começou a ter retorno, procura, né, dos capachos, e a gente começou a vender através da internet. Aí começou a vir clientes assim de vários lugares do Brasil, não só de São Paulo, do Brasil, empresas grandes até, né? A gente fornecia para a Americana, né? E muitas outras empresas grandes que a gente começou a fornecer. Por quê? Porque a gente alcançou essas empresas através da internet. Eles nunca passaram no meu endereço e viram nossa empresa. Foi através da internet que eles nos conheceram. Então, tanto abriu as portas para empresas pequenas como para empresa grande também. Aí eu falei o quê? Estou alcançando um mercado maior, então eu tenho que melhorar a cada dia mais, tanto o atendimento como o produto, né? Para que a gente venha fazer um bom serviço para os nossos clientes. Excelente. Aí a gente foi aperfeiçoando. Aí tinha uma filha minha me ajudando a atender, a tirar nota, e eu fui precisar de mais uma pessoa para me ajudar na produção. Aí fui e contratei o meu irmão que trabalha comigo na produção. Aí hoje trabalha meu irmão na produção, trabalha eu. Minhas duas filhas trabalhavam, hoje só tem uma, mais a minha esposa. Então é uma empresa familiar. Legal. Certo? Mas a gente está se estruturando, se organizando, porque a gente quer crescer. E eu acho muito legal o que você falou, porque eu gosto muito dessa estrutura, né? E existe no mercado, né? Por exemplo, o seu é uma família mais próxima mesmo, mas tem no mercado pessoas que se posicionam contra uma empresa familiar, né? Contra ter pessoas da família, irmão, primo, cunhado, enfim, pessoas que, porque eles falam, não, vai dar muito problema. Mas você vê que depende muito, né? No seu caso, por exemplo, você deve ter enfrentado desafios, Sim. com certeza, mas a empresa está aí, né? Sim. Então, a gente, quando escuta uma informação, não dá certo. Não dá para saber se não dá certo. Só dá para saber se você colocar a mão na massa, colocar as coisas em prática, certo? É um desafio, né? Você tem que deixar bem claro, porque não pode confundir as coisas. Se nós estamos trabalhando na empresa, então é trabalho. Exato. Cada um tem que fazer a sua parte e fazer bem feita. Então, eu dividi as tarefas. Você vai fazer isso. Então, faz bem feito isso que está sendo confiado a você. E, da mesma forma, meu irmão, na produção, é isso. Então, faz o melhor possível para sair um produto da melhor qualidade possível. Então, orientando dessa forma, que é uma empresa, que é trabalho, né, e vamos fazer o melhor possível. Então, com essa visão, tudo bem. E volta e meia tem que estar sempre orientando, né? Para não confundir as coisas. Porque quando você está com família, aí começa a chegar os netos, começa a chegar, aí começa a vir, aí, de repente, se você não organizar, pronto. Tá todo mundo ali. Teve uma época no meu escritório que era brinquedo em cima, tava, opa, pera aí, tira isso daqui, vamos brincar ali e tal, porque aqui é trabalho. Então, tem essas coisas, né? Mas eu só tenho a agradecer, porque além de estar no meu trabalho, com a minha família, né? Perfeito. Vendo os meus netinhos crescer, desde pequenininho lá crescendo e correndo lá no meio dos tapetes, é uma coisa maravilhosa. Isso é tão, assim, muito bonito. E não só isso, mas na minha visão, o seu neto, ele tá vendo o avô empreendendo, ele tá vendo o avô nos negócios, sim, ele tá tendo um exemplo de como é trabalhar o empreendedorismo. A chance dele crescer e estar mais inclinado para empreender é muito maior do que ele se tornar um, sim, colaborador. Inclusive,
poder ajudar na Rodapex, né? Sim. É muito interessante isso. Os filhos também. Assim, super interessante. Aí agora, indo numa linha, você pegou a família. Se você puder dar alguns exemplos, porque com certeza a maioria do público, principalmente aquele que está começando, com certeza precisa da ajuda da família. Isso é natural. Às vezes pega ali, chama uma pessoa para ajudar, para construir o negócio. Na sua gestão do negócio, pensando em pessoas da família, quais desafios ali você teve ali para manter o negócio na rédea, para manter o negócio funcionando, para manter a galera com foco no trabalho? Vamos trabalhar, gente. Não é fácil, né? Você tem que estar sempre orientando, sempre... mas é aquele tipo de coisa. Quando você separa, né? Cada um vai fazer uma coisa, você tem como cobrar, porque foi confiado isso, então essa parte é sua. E uma parte complementa a outra, né? Tem um atendimento que tem que ser bem feito, tem a produção que tem que ser bem feita, tem o faturamento que tem que ser bem feito. A entrega a gente sempre terceirizou. No começo, quando era pertinho, eu ia entregar. Mas depois da internet, né? Aí começou a ir para lugares bem mais longe, aí a gente terceirizou a entrega. Correios, transportadora. Então, a partir do momento que cada um tem sua função, se aconteceu alguma coisa de errado naquela área, aí vem cá, vamos conversar. Por que aconteceu isso? Né? Aí vamos esclarecer o que aconteceu e procurar corrigir. Né? Aconteceu por isso, então, a partir de hoje faz diferente, faz assim, assim, assado, para não acontecer de novo. E a gente ia corrigindo. Aí começou a fluir, cada um no seu departamento, e as coisas fluíam. Legal. Aí qualquer coisa que acontecia, a gente localizava de uma forma mais fácil aonde foi o problema. Aí a gente ia conversar com aquela pessoa que estava responsável daquela área. Né? Legal. É bem simples, é uma questão de feedback lá, conversar. Sim, sim. Olha, errou aqui, aconteceu isso aqui, precisamos melhorar. Então é bem interessante. Sempre com cuidado, com zelo, com amor e também, ao mesmo tempo, com responsabilidade, né? Porque você está lidando com pessoas, seja família ou não, você está lidando com pessoas. Então, precisa ter o cuidado no falar, né? Porque errar todo mundo erra, todo mundo está sujeito ao erro. Então, a gente sabendo tratar as pessoas também vão te saber tratar com você, aí a coisa flui e o trabalho fica gostoso. Muito legal. E aí, partindo para um ponto que eu acho bem interessante, você construiu a Rodapex, teve suas experiências empreendedoras e você também, você é pastor auxiliar, né? Na sua igreja, na sua comunidade. E antes de a gente chegar nesse ponto de fé, que eu acho importante, porque eu acredito que até para você fazer a Rodapex funcionar, você teve que ter fé, acreditar que aquele negócio ia funcionar. E a fé a gente resume em aquilo que não é visto, eu não enxergo, mas eu acredito. Então, na sua mente, a Rodapex já estava existindo, ela só não estava funcionando, mas você já tinha a intenção de criar. E é muito interessante, na minha visão, sobre a sua história, como ela foi criada, né? E ver como Deus trabalha nas nossas vidas. Porque você teve um investimento da empresa totalmente por uma outra família. Né? E começou por uma outra família. Através de um sócio e a esposa do sócio. E hoje, como que você se sente como pessoa, como um homem responsável pela sua casa, por uma empresa que você criou, familiar? Que eu acho muito bem. O que você sente? Que sentimento quando você para avaliar? Pô, olha, criei até aqui, está funcionando tantos anos. O que vem no seu coração e na sua mente? Vem alegria, sim, porque quando eu vejo minha filha tendo o trabalho dela, tendo a renda dela, o salário dela, de uma empresa ali que você fundou, e ela, para você ter uma ideia, ela mora... A gente tem um prédio e a empresa é em cima, no nível da rua, e logo abaixo, que o terreno é um pouco assim, então eu construí umas casinhas, né? E ela mora na casa embaixo da empresa. Então, mora perto de casa, trabalha perto de casa. Inclusive, quando ela chegava atrasada, eu falei, pelo amor de Deus. Poxa, mora embaixo da empresa, vai chegar atrasada.
Então, mora perto da empresa. Tem o salário dela todo mês ali certinho. Então, quando eu vi assim a família, da mesma forma meu irmão também, com a renda dele, com o salário dele, e eu via o pessoal empregado e todo mundo de casa, eu ficava feliz, porque todo mundo estava ali tendo sua renda, seu trabalho, de algo que eu criei, que eu acreditei, e estava proporcionando para mim a minha renda e a renda das minhas filhas, do meu irmão e agora da minha esposa. Ela está nos Legal. ajudando também. Ah, muito bom, excelente. Legal, legal. Maior desafio ainda. Eu imagino, porque realmente, né? Trabalhar com uma pessoa que você escolheu para casar, as opiniões são diferentes e mais insertivas, né? Vamos dizer assim, olha, não pode fazer desse jeito, tem que fazer assim. Por que você fez isso? Não tem muito por onde escapar, né? Desafio dobrado. Desafio dobrado, com certeza. E um ponto, César, quando você definiu ali, você empreendeu e tal, como que você vê a relação de negócio e fé? Espiritualidade, religiosidade? Ou você encara como uma coisa separada ou uma coisa... Porque, falando uma linguagem mais cristã, tem pontos que você fala que é assim, olha, aqui é o mundo secular, aqui é o mundo cristão, aqui é o mundo da comunidade religiosa. Como que você enxerga? Você sempre imaginou ali, não, olha, Deus já me deu isso aqui, vou atrás do resto, ou ele está sempre te apoiando? Como que você vê esse conjunto de espiritualidade, empreendedorismo? Em primeiro lugar, eu sou um servo do Senhor, né? Aonde quer que eu esteja, eu sou um servo do Senhor, né? Nós somos chamados para servir a Deus, né? E Ele nos alcançou através do seu amor, da sua misericórdia. Então, nós somos chamados para servi-lo, seja onde for, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for. Eu me sinto um servo do Senhor, seja onde eu estiver. Então, se eu estou no trabalho, eu sou um servo do Senhor. Se eu for na escola, eu sou um servo do Senhor. Então, eu, como servo do Senhor, vou querer que sempre o nome dele seja glorificado através da minha vida. Isso vai influenciar o meu comportamento, da forma que eu trato as pessoas, da forma que eu lido com o dinheiro, da forma que eu lido com os negócios. Vai refletir em todas as coisas, seja no negócio da minha empresa, seja em uma amizade, seja no meu casamento, na minha família, vai refletir, né, o meu caráter de servo do Senhor. Então, não tem como separar essas coisas. Não tem como, na igreja eu sou um pastor e na empresa eu sou só um empresário. Não tem como. Na empresa, eu sou um pastor e sou um empresário. Então, as vidas é uma só. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, que Ele nos ensina a tratar e a viver de uma forma que glorifique o nome dEle, a gente vai estar fazendo isso, seja onde for. Não tem como separar, só que você tem que saber lidar com as coisas. Se você está na igreja para pregar uma palavra de Deus, você vai pregar, está escalado para pregar, você está ali para pregar. Você está na empresa para dirigir aquela empresa da melhor forma possível, você vai ter que dirigir ela da melhor forma possível. Eu não vou ter que dirigir a minha empresa trazendo um sermão para os meus funcionários. Perfeito. Não, eu vou ter que dirigir a empresa fazendo uma boa gestão, fazendo um produto de qualidade, né? E quando a pessoa lá na frente que recebeu o produto e vê que a gente foi um bom prestador de serviço, ele vai falar, poxa, essa empresa ela prestou um bom serviço, entregou um bom produto no prazo que prometeu. Então, é você fazer aquilo que deve ser feito no lugar que você está, fazendo uma boa gestão e o que for preciso fazer. Seja lá na igreja como pastor, seja na empresa como empresário, fazer a melhor forma possível onde você está e sempre de uma forma que glorifique a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor fazendo um bom produto, né? A pessoa recebeu o produto e falou, poxa, que produto lindo, que produto bem feito. Quem fez? Foi a empresa Rodapex.
Às vezes ela não sabe que eu sou pastor, né? Mas por trás da empresa Rodapex tem um servo do Senhor fazendo o produto da melhor forma Amém. possível. Eu não sabia, até semana passada. E é muito legal, muito bom escutar isso. E é interessante essa separação e esse ponto de vista, né? Que às vezes eu vejo que até com conflito em algumas mentes de algumas pessoas que, não, eu tenho que implementar uma espiritualidade dentro do meu negócio para ele funcionar. E às vezes não, porque é o que você falou. Eu tenho que fazer o meu papel daquilo que Deus me deu Sim. naquele momento. Muito interessante. E um dos grandes desafios, Alisson, sem querer te cortar, foi a gente dirigir a empresa. A gente não vai tocar a empresa e achar que vai dar tudo dar certo ali só pela fé. Não. Eu aprendi que eu preciso estudar e aprender a fazer uma gestão bem feita, né? A ter um controle de fluxo de caixa, a encontrar o ponto de equilíbrio da empresa, que faz parte da gestão. Então, não é por fé. Quando você fala misturar as coisas, eu entendo assim, não, vai dar certo porque eu tenho fé. Não, eu tenho fé, mas eu também tenho que aprender a ter um fluxo de caixa. Eu tenho que aprender, pelo menos saber o ponto de equilíbrio da empresa, se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Porque se Deus confiou em tuas mãos aquela empresa, você tem que fazer o melhor possível para que ela dê certo. E não esperar Deus fazer por você, né? Não esperar Deus fazer. Não, ele entregou nas tuas mãos. Para quê? Para que você faça o melhor possível. Então, tem coisa que a gente tem que correr atrás. Se a gente está com dificuldade em algumas áreas, eu acho que a gente, hoje em dia, com a internet, ficou mais fácil, né, de você aprender algumas coisas que você, de repente, não conhecia ou está deixando de fazer na sua empresa. Eu aprendi muita coisa boa na internet, ali no YouTube, muitos vídeos bons, ensinando como fazer um fluxo de caixa, sem investir nada, só ouvindo o vídeo de pessoas que são capacitadas. E eu comecei assinei o canal e comecei a aprender com eles. Então, teve muita coisa na minha empresa que eu coloquei em prática, que eu aprendi com outras pessoas e de uma forma assim gratuita, né? Através do YouTube. Se você puder fazer um curso, né? Fazer uma coisa a mais, mas tem muita coisa que você consegue fazer, às vezes, sem investir nada, só o seu tempo mesmo. Né? Verdade. Realmente, César, até compartilhando um pouco com você, quando eu comecei na internet do Google, foi exatamente assim. Eu não sabia mexer em nada, parecia uma oportunidade, e eu fui lá pesquisar gratuitamente, vi um vídeo, e nos 45 minutos do segundo tempo, no finalzinho do vídeo, foi aonde apareceu o problema que eu precisava resolver. Eu assisti 2 horas de vídeo para descobrir que no final falava o problema que eu ia resolver. É impressionante, você tem toda a razão. E às vezes, César, eu vejo que as pessoas negligenciam hoje, por conta da vasta oportunidade de cursos pagos, a informação gratuita. Sim. Aquela informação que está lá, talvez não vai me ajudar, preciso de mais profundidade. Mas às vezes o gratuito ajuda. Não é verdade? Sim. E indo nessa linha de educação, de conhecimento, eu vi que aqui que você tem um curso, né? Encontrando o Equilíbrio Financeiro. Sim. Por que o curso? Como surgiu essa ideia de fazer o curso? Foi muito por conta da gestão da empresa, gestão pessoal? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Alisson, pergunta maravilhosa, porque eu passei muitas dificuldades financeiras, né? Uhum. Eu te falei que a Nani Construções, que foi materiais de construção, eu acabei falindo. Uhum. E eu reconheço que foi falta de uma gestão financeira bem feita, né? A gente começou a fazer de qualquer forma, não tinha os números e a gente acabou falindo, né? E eu comecei a Rodapex e estava vendo que estava indo no mesmo caminho, entendeu? Sem controle financeiro e começando a endividar. Aí o que foi que eu pensei? Poxa, eu vou ter que aprender a fazer uma gestão financeira melhor para a minha empresa, porque eu já tive a experiência terrível de estar trabalhando assim no materiais de construção, de repente o pessoal vem cortar a luz por falta de recurso para pagar a conta de luz. Eu fazia de tudo para manter o salário dos funcionários em dia, porque eu sabia que eram famílias ali, e ia tentando, né, se virar com o restante. Aí teve um dia que o pessoal
não sei se ela era Eletropaulo na época, acho que era isso mesmo, acabaram cortando a nossa luz. Aí, aquela vergonha, né? Poxa, como é que você vai trabalhar sem luz? A gente tinha os caixas lá tudo com aqueles programas de computadores, não tinha nem como atender o cliente. Bom, vergonha, e eu falei, meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer. E isso é culpa de quem? Culpa minha. Entendeu? Era eu que estava na gestão. Aí eu falei, vou aprender a ver o que é que está acontecendo, aonde é que eu estou errando. E comecei a estudar sobre finanças, né? Aí foi quando a primeira coisa que eu comecei a aprender foi encontrar o ponto de equilíbrio da empresa, que eu não sabia como calcular. E a primeira coisa para a gente encontrar o ponto de equilíbrio da empresa, beber um pouquinho de água. Você tem que ter as suas despesas fixas. E coisa que eu não controlava era isso. Bom, quando você leva as finanças de qualquer forma, você não tem número nenhum, praticamente, né? Aí eu fui aprender, primeiro, a descobrir quais são as minhas despesas fixas. Qual é a despesa que a empresa tem de pagar todo mês? A despesa que, se você passar com a porta fechada, você vai ter que pagar, que é aluguel, contador, essas coisas que você tem que pagar. Aí fui aprender a lançar numa planilha. Aí depois fui aprender sobre custo variável do produto. Muitas vezes a gente vendia sem ganhar quase nada e achava que estava bem. Às vezes vendia muito, mas não sobrava quase nada. Aí aprendi também a precificar, né, de uma forma que deixasse alguma margem. E fui aprendendo. Prolabore, que eu não sabia nem o que era isso. Pegava dinheiro lá do caixa e fazia o que tinha que ser feito, e de uma forma descontrolada. Aí eu aprendi um pouco sobre Prolabore, que eu tenho que tirar, né, o meu salário da empresa, que é o Prolabore do patrão, né, do empresário. E essas coisas eu fui aprendendo. Falei, meu Deus, eu não fazia nada disso. Aí eu comecei a ter o meu Prolabore, coloquei o meu Prolabore na despesa fixa, a empresa vai ter que me pagar, né, esse valor que eu estipulei que era o suficiente para mim sobreviver. De uma forma simples, é claro, né? Não abusando também da empresa, porque a empresa não tinha recurso para isso. Aí aprendi a tirar meu Prolabore da empresa e fui organizando e tal. Consegui calcular o meu ponto de equilíbrio. Falei, eu tenho que vender X. Até aqui a empresa não teve nem lucro nem prejuízo. Está no 0 a 0. O que passar disso é lucro. Se eu vender menos do que isso, é prejuízo. Excelente. Aí os números começaram a vir na minha mente. Falei, opa, então eu vou ter que correr atrás disso. Aí eu fui assim, aprendendo e tal. E nisso, meu irmão, eu passei muitos anos apanhando porque não conhecia essas coisas, né? Aí depois que eu aprendi, comecei a controlar e vi que a empresa começou a ter outro fôlego, né, financeiro, começou a organizar as finanças, começou agora, ao invés de estar correndo atrás de banco para pedir empréstimo, agora não, agora a gente está de uma forma mais tranquila, trabalhando mais sossegado. E tudo isso por nós ter conseguido aprender a gestão financeira. Então, foi tão bom para mim, eu falei, quantos outros micro e pequenos empresários que passam a mesma coisa por não conhecer. Então, verdade, se eu passei e eu coloquei em prática e deu certo para mim, por que não ajudar a outros micros e pequenos empresários que estão passando a mesma situação, ou até pior, para que eles também saiam desse embaraço terrível, porque você não sabe os números, você fica perdido e fica sem compreender por que não sobra dinheiro, por que não dá certo, por que a coisa não flui. E é uma falta de gestão. Aí eu fui e criei o curso, né, ensinando como a pessoa primeiro encontrar as despesas fixas, como
qual a melhor forma de calcular o Prolabore, como calcular o custo variável da empresa, né? E essas coisas a gente organizou como um curso e a gente colocou no Hotmart. Ah, legal, hein? E está no Depois você Hotmart. passa esse link aí do Hotmart, você que está Sim. assistindo aí, ó, organizando as suas finanças, hein? Com o César aqui. Ele pode te ajudar com o curso dele da Hotmart. Nós vamos deixar seu curso aqui no link, tá bom? Para as pessoas que forem assistir aí, conhecerem o seu curso também. Encontrando o equilíbrio financeiro. Encontrando o equilíbrio financeiro. Então, isso foi fundamental para a gente ter as finanças organizadas e a gente começar agora e partindo para as outras áreas, né, da empresa, que é vendas, né? Você começar a investir mais em vendas. Quando sobra alguma coisinha, algum recurso, por você estar fazendo uma gestão financeira melhor, você pode investir mais em marketing, né? Exato. Se você não tem tempo, de repente você se organiza para contratar alguém que seja especialista nessa área e a empresa começa a crescer. Uma vez eu vi falar que a pessoa comentando que as finanças, né, da empresa é como se fosse o sangue em nosso corpo. Se você não tiver uma boa gestão financeira, você vai acabar morrendo, porque a pessoa sem sangue acaba morrendo. E as vendas é outra coisa importante, né? Ali você está também. São dois motores, né? É o financeiro e vendas. É onde faz o avião voar, os dois motores. Se a financeira está ruim, a coisa vai desandar. Não adianta você vender muito, sendo que a gestão financeira está péssima. Ou seja, você está vendendo muito, mas não está ganhando quase nada, às vezes. Está trocando figurinha, como diz por falta de conhecer um custo variável, colocar uma precificação adequada. Então, tudo isso a gente procura ensinar em nosso curso para que a pessoa ela tenha uma saúde financeira melhor. Não, excelente, perfeito. E indo dessa linha do curso, você fez o curso assim excelente, ficou muito claro aqui as informações. Hoje, pensando na Rodapex no digital, né? Então, hoje você faz Google, faz Instagram, mexe nas plataformas, tem seu site, tem uma estrutura online funcionando para gerar vendas para o seu negócio. E hoje também tem inteligência artificial, tem um monte de coisa surgindo. E você é um cara super antenado. Você sempre está... eu digo que olhar em 2005 para Google é muito difícil. As pessoas olhavam, o que é isso? É de comer Google? É de comer? Ninguém 2006, conhecia. 2006. Ninguém conhecia Google, né? A internet estava começando. Eu lembro, César, que nessa época aí, para eu fazer uma ligação, devia ter mais ou menos uns 15 anos de idade. Ou eu usava a internet, ou eu tirava o telefone do gancho. Os dois não funcionavam ao mesmo tempo. Que era discada, né? Era internet de discada. Então, era tudo muito uma novidade, realmente, né? E você já arriscou ali para fazer o seu negócio funcionar através da internet. Sim. Hoje, quais são o que você vê para o futuro, médio e longo prazo, para a Rodapex? Para fazer a Rodapex crescer mais, alcançar mais mercados, o que você vê de diferencial que você pode fazer para a Rodapex vender mais, crescer e atingir novos clientes? Nós vamos lançar agora, se Deus quiser, o mês que vem, no final desse para o mês que vem, o afiliado Rodapex. É onde as pessoas que se afiliarem à nossa empresa, sem nenhum custo, ela não vai precisar fazer nenhum investimento para se afiliar conosco. E quando ela se afilia com a gente, ela se torna um afiliado, ela vai poder compartilhar links dos nossos produtos e começar a ter renda sobre aquelas vendas. E além dela ganhar com os produtos, quando ela indica uma pessoa para ser um revendedor nosso, ela também vai ter uma oportunidade de ganho muito boa também. Então, ela vai ganhar no produto, vai ganhar indicando as pessoas para ser uma revendedora. E sem falar em premiações, né, que a gente vai estar dando para quem se destacar mais ali no mês. Então, o nosso projeto agora, no final desse, para o mês que vem, é lançar o afiliado Rodapex. E a inteligência artificial nos ajudou muito a criar tudo isso, né? Hoje, com a inteligência artificial, você consegue ajuda de você, de repente, ter melhores ideias, de você como organizar, como colocar em prática. Tudo isso a inteligência artificial te ajuda, né? Você fazer algumas coisas assim na sua empresa para crescer, para se destacar.
tanto em redes sociais, né, como você criar textos bem feitos, imagens melhores, como ideias mesmo. Ideias que você venha crescer, que você venha desenvolver mais aquilo que você está fazendo. Seja de qualquer ramo, seja no meu ramo de capaz personalizado, qualquer ramo, você pode ter o auxílio da inteligência artificial. Então, nesse novo projeto aí, afiliado Rodapex, com certeza eu estou usando aí a inteligência artificial para me ajudar e está sendo bênção. E se Deus quiser, aí quando eu lançar, você vai ver. E depois você me fala aí o que você achou. Opa, vai me passar o link que eu quero vender também, né? Já Com quero certeza. participar. E o bom é que a pessoa não vai precisar investir Legal. nada. De repente a pessoa está precisando de uma renda, né? Está parada, desempregada, ou alguém que quer acrescentar na sua renda. Às vezes está trabalhando, mas quer ter uma renda a mais. É uma oportunidade para todos. Meu, excelente. E me fala uma coisa, como que surgiu essa ideia de você fazer uma afiliação, projeto de afiliado para vender os capachos? Bom, primeiro para conseguir crescer, a gente começa a estudar, né? Começa a estudar internet, começa a estudar marketing digital e você começa a entrar nesse mundo. E eu fui parar na Hotmart, né? Conheci alguns produtos que eu fazia curso na Hotmart, criei minha conta lá e fui conhecendo esse mundo de afiliados, né? Vendas através de links, tudo. E conhecendo todo ali um pouco da estrutura do marketing digital, eu vi algumas oportunidades, mas tudo isso eu vi aprendendo, fazendo curso, desenvolvendo a minha capacidade de gestão, né, de negócios, aprendendo, comprando cursos, tudo. E eu fui conhecendo essas plataformas. Aí eu falei, por que eu não criar o meu curso? Aí comprei um curso que ensinava como fazer cursos e você viver de curso. O nome do curso eu acho que era Viver de Curso Online. Certo. E eu fui, aprendi e ele nos ensina você estruturar um curso e você gravar aulas e tal. E você depois divulgar o curso para você vender aquilo que você conhece, alguma área que você conheça e você queira ensinar para outras pessoas. Aí foi quando essa pessoa ensinava a gente a criar o curso e colocar na plataforma Hotmart. Aí foi quando eu criei o Encontrando o Equilíbrio Financeiro, que foi toda essa dificuldade que eu passei na área financeira, já que eu aprendi um pouquinho, por que não ensinar a pessoas que estão passando ou a mesma dificuldade que eu? Aí criei esse curso, Encontrando o Equilíbrio Financeiro, na Hotmart. Aí depois eu já, na ideia de abrir para revendedores, para revender os capachos personalizados. Aí eu já criei também na Hotmart a oportunidade para quem quer ser revendedor, também na Hotmart. Legal. Aí veio a afiliado, porque na Hotmart é tudo afiliados, né? Por que também não abrir para afiliados, para a pessoa ser um afiliado para vender os capachos também através de afiliação? E eu, por mexendo lá na plataforma Tray, eu descobri que a plataforma Tray, que é onde a gente tem a nossa loja virtual, tem essa possibilidade de você abrir para afiliado, né? Pessoas que mexem em rede social, que pode oferecer através dos seus vídeos, seus conteúdos. E a pessoa, ela te deixa você pegar o seu link do seu produto e compartilhar com essa pessoa, dando uma comissão para elas. Legal. Aí eu juntei os dois. Eu peguei o pessoal da Tray, da nossa loja, peguei o link de lá, peguei o link da Hotmart do revendedor e juntei. Falei, por que não juntar o afiliado com o revendedor? Aí ficou afiliado, Rodapex, né? Indique e ganhe mais revenda. Então, o produto a pessoa indica e ganha e compartilha também para quem quer ser um revendedor. Então, ela ganha no produto e ganha na revenda. Aí eu fiz essa junção, afiliado com revendedor. E tudo isso com a ajuda da inteligência artificial. Ah, muito bom, excelente. Ó, você vê aí que tem novidade. E olha que interessante, o César, a mente frita, né? Porque você tá ali pensando em várias coisas, várias possibilidades, e não tem como. Olha,
O César, e eu acho que o César, você ainda é uma pessoa conservadora que realmente ali nas finanças, nas vendas, tem sempre uma preocupação muito grande ali no seu resultado, em tudo que você faz. É muito para frente, muito comercial, buscando resultado e vendas. Sim. Para quem empreende, sempre tem uma oportunidade. Grandes centros comerciais, às vezes em bairros, você vai, sempre tem um comércio. Né? Então, sempre tem a oportunidade de fazer um negócio crescer. Essa é a principal ideia. E, César, um ponto interessante. A gente falou de inteligência artificial, falamos aí da questão de afiliação, que é super interessante, do projeto da Rodapex, de como você fez para crescer. E falando um pouquinho de uma mente um pouco mais empreendedora no sentido de investimento. Hoje, como que você vê a questão de investimento para o empresário? Né? Hoje você tem investimentos, aposta em investimentos, tem alguma coisa que você faz fora Rodapex ali para garantir uma renda, para fazer um investimento futuro? Como que você vê essa parte de investimento? Como eu te falei, se você não organizar a parte financeira, nada você pode desenvolver. Pelo contrário, a maioria das empresas, elas fecham em até 3 anos, né? Segundo o estudo aí do Sebrae. Então, quando você tem essa visão, se você não fizer uma boa gestão, você vai acabar fechando. Então, a primeira coisa que você tem que organizar é a parte financeira, né? E correr também através de melhorar as vendas. Como eu falei aqui, são 2 motores essenciais para você fazer o negócio desenvolver e crescer. Não adianta as vendas estar boas se a finança está ruim. Não adianta se a finança está boa e as vendas estão ruins. As duas coisas têm que andar da melhor forma possível. Principalmente as finanças. Porque se você não sabe fazer uma boa finanças, você corre o risco de vender muito e não ganhar nada. Verdade. Essa é a verdade. Vende muito e não ganha nada. Errou a precificação, por exemplo. Pronto. Você acha que está ganhando, mas não está. Cartão levou uma porcentagem, você tira despesa fixa, quase não sobrou nada. Quando você vai ver, mal tirou o seu prolabore, mal tirou o seu salário. Verdade. Então, essas coisas você tem que estruturar de uma forma que esteja a base organizada, né? Aí, a partir do momento que a coisa está organizada, a base, e você começa a vender melhor, a crescer um pouquinho mais, aí naturalmente começa a sobrar alguma coisa. E isso, Alisson, eu preciso deixar claro aqui, é de médio a longo prazo, entendeu? Tem pessoas que quer aprender, quer colocar em prática agora e quer o resultado em 2, 3 meses. Não. Você passou 2, 3 anos aí fazendo de uma forma errada, então a coisa deu errado e você há muito tempo que está errado. Agora começou a fazer a coisa certa, o retorno também é de médio e longo prazo, porque é aos pouquinhos, né, que vai surgindo, que vai acontecendo. Então, tudo que você faz na empresa, nesse sentido de mudança, às vezes demora um pouquinho para dar o resultado, porque é aos poucos, né? Aos poucos que você vai vendo o retorno. Mas se está fazendo a base bem feita, naturalmente vai começar a sobrar um pouco mais. Aí, sobrando um pouco mais, aí você tem que ver aonde é que você vai investir. Os melhores investimentos que eu vi, primeiro, não é nos bancos tradicionais. Você deixa um dinheiro lá parado, vem centavos, né? Verdade. Centavos, meu irmão. Concordo. Aí eu procurei os bancos digitais, 100% da Selic, né? E hoje já tem até 15%. Você coloca nos bancos digitais, de repente você começa a ver lá lucro de 500, 1.000, 1.000 e pouco. Falei, meu Deus, nunca tinha visto isso em banco. Enquanto eu tenho alguma coisa em outros bancos tradicionais, é centavos, coisa de centavos. Então, quando sobra alguma coisa assim, a gente deixa nos bancos digitais que estão dando um retorno melhor. Ah, muito bom, excelente. E agora, para a gente até dar uma fechada, indo para o caminho final do podcast, que dica você daria para o varejista? O cara que está começando, o cara que quer sair do MEI e quer chegar no seu primeiro 1 milhão anual, quer ter um resultado financeiro melhor. Qual
com toda essa experiência que você teve até hoje, sabe aquele tipo de pergunta que a gente faz para a inteligência artificial? Você é o especialista. O César é o especialista empresário, mais de 20 anos aí no mercado. Que tipo de dica você daria para esse empresário que está começando, que quer aumentar os seus resultados, aumentar suas vendas? Você falou em inteligência artificial, eu gostaria de voltar um pouquinho lá, só. Às vezes a gente pensa que põe lá e vem tudo pronto, né? Não, mas você tem que analisar, ver se tem a ver com o seu negócio, corrigir algumas coisas e alinhar até você achar, então, o ponto central. Então, a inteligência artificial ela não vai te dar tudo 100%. Você tem que melhorar da melhor forma possível. Então, você vai acabar usando a cabeça também, esquentando a cabeça para melhor colocar da melhor forma possível. Então, a dica que eu daria, em primeiro lugar, se você está pensando em ser patrão para trabalhar pouco, esqueça. Muito trabalho. Eu trabalho de segunda a sábado, né? E os meus funcionários trabalham de segunda a sexta. Está entendendo? Então, eu poderia estar em casa no sábado, mas não posso. Tem que trabalhar, tem que organizar as coisas, tem que colocar as coisas em ordem, porque a responsabilidade é maior para a gente que está ali na gestão de tudo e, às vezes, a gente precisa trabalhar mais do que os nossos próprios funcionários. Então, quem quer empreender, quer sair para 1 milhão, né? Do meio a 1 milhão, né? Trabalho, muito trabalho. Só que a pior de todas as coisas é você trabalhar, se matar de uma forma errada. Porque você acaba trabalhando muito e não vendo retorno nenhum, né? Então, eu aconselharia a pessoa aprender o básico, entendeu? Você precisa ter um fluxo de caixa. Eu apanhei muito, muito mesmo. E eu confesso que cheguei à falência em alguns empreendimentos por não ter um fluxo de caixa, não controlar o fluxo de caixa, por não saber um ponto de equilíbrio da empresa. Então, isso são o básico para quem precisa empreender. Aí eu perguntaria para você, você sabe qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Quanto a sua empresa precisa vender para ficar no 0 a 0? Para não ter lucro nem prejuízo? A maioria não sabe. Entendeu? Aí começa a correr atrás e muitas vezes está dando um prejuízo há muito tempo e ela está achando que está tendo lucro. Aí começa a se afundar cada dia mais. Então, procura aprender um pouquinho mais sobre essas coisas, né? Sobre essas estruturas, né? Que é o ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, para que você não trabalhe, se mate e lá na frente você vê que você não teve nenhum retorno por estar fazendo de uma forma errada. Então, eu aconselharia a aprender um pouquinho mais sobre essas informações importantes da empresa. E muitas vezes sem ter nenhum custo. Às vezes tem muito vídeo no YouTube que ensina você de uma forma gratuita. Muito bom, muito bom. César, muito obrigado por receber você aqui. Muito obrigado por ter recebido você aqui, na verdade. Amém. É uma honra, né, ter adquirido essa experiência. Você que está assistindo aí também. Olha que aula de empreendedorismo, de finanças. Eu acredito que se você colocar muitas coisas do que foram faladas aqui em prática, com certeza seu negócio muda, sua vida muda também, né? E claro, com certeza, siga, compartilhe esse canal, compartilhe com seus amigos. Se você quer continuar empreendendo, quer aumentar suas vendas, aumentar seus resultados, segue do Meio a 1 Milhão, que é o seu lugar para fazer o seu negócio crescer e se desenvolver cada vez mais. Te vemos na próxima. Muito obrigado por participar.